Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão. Na videoaula de hoje nós vamos tratar da lei de Newton da gravitação universal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Chicão, professor de física. Estamos fazendo aulas preparatórias para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Na videoaula nos interessa falar da lei de Newton de gravitação. O que diz a lei de Newton da gravitação? Que matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Então eu ilustrei aqui uma imagem em que nós temos dois corpos massivos, que eu estou chamando de Mzão e de Mzinho. Então, de acordo com Newton, esses corpos vão se atrair gravitacionalmente. A força de interação gravitacional, lembrando-os, é sempre atrativa, nunca repulsiva. E aqui eu coloquei a distância D entre seus centros. Então, a equação de Newton diz que a força de interação gravitacional é dada como diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Veja que apareceu uma letrinha aqui, o G, chamada de constante de gravitação universal, e essa constante ela vale para todos os planetas, para todos os corpos massivos, independente do local onde eles se encontrem. No sistema internacional, essas massas têm que estar em quilogramas, essa distância D tem que estar em metros, e a nossa boa e velha força vai estar em newtons. Lembrando que a constante, por ser um valor fixo, geralmente isso é dado nos problemas. Ela vale aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Dito isto, apresentada essa belezura de equação, vamos agora fazer algumas questões de aplicação da mesma. Essa é a nossa primeira questão de aplicação. E ela diz o seguinte: a lei de gravitação universal de Newton é expressa através dessa equação. Eu estou destacando aqui para vocês. Que é aquela equação que tínhamos falado antes. Veja que nessa equação aparece um sinal negativo. É meramente para identificar que ela é uma força atrativa. Em que G é a constante de proporcionalidade, né, ou constante de gravitação universal, que é o nome mais correto dela. M é a massa de um objeto maior. Mzinho a massa de um objeto menor. R é a distância entre os centros de gravidade dos objetos. Na equação que eu mostrei anteriormente, eu coloquei um D para indicar a distância. O R tem o mesmo significado. E o sinal negativo corresponde à força atrativa. De acordo com a lei de gravitação universal de Newton, o mais correto é a lei de Newton da gravitação, né? Porque dá a entender que é a lei de gravitação universal de Newton, é como se Newton estivesse gravitando. Se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força equivalente vale a quanto, né? Bom, então o que nós vamos fazer? Pela lei de gravitação, a gente viu que a força ela era diretamente proporcional ao produto das massas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, o que eu faço com a distância, eu vou fazer o inverso elevado ao quadrado com a força. Então, tomando por base o que foi dito na questão, a nova força então vai ser: eu vou então triplicar a distância. Triplicar é multiplicar por 3. O inverso de multiplicar, professor Chicão, o inverso de multiplicar é dividir. Então, vou pegar a força e agora vou dividir. Mas veja, é a distância ao quadrado. Então, ao invés de dividir por 3, eu vou pegar esse 3 e elevar ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. Então, a nova força será 9 vezes menor. Então, 1/9 do valor original seria a nossa resposta a essa primeira questão. Questão simples, mas que envolve o conhecimento teórico da equação. A OBA gosta muito desse tipo de coisa. Ultimamente, a OBA ela tem vindo com poucas questões de cálculos. As contas, quando vêm, elas não são tão complexas, mas ela aborda muito o conhecimento teórico da física. E essa é uma questão bem interessante. E dando sequência à resolução de questões acerca da gravitação universal, vamos a mais uma questãozinha. Essa agora mais matemática, diferente da anterior. Essa eu fiz questão de colocar porque ela envolve uma matemática um pouco mais elaborada e eu queria mostrar esse aspecto da lei de Newton da gravitação. Então vamos lá. O que diz a questão? Um dos avanços na compreensão como a Terra é constituída deu-se com a obtenção do valor da densidade, vai falar de uma grandeza química e física, densidade, e o primeiro valor foi obtido por Henry Cavendish no século XIV. Considerando a Terra como uma esfera de raio igual a 6.300 quilômetros, vem o comando. O que ele quer aí na questão? Ele quer o valor aproximado da densidade de nosso planeta. Vamos pegar algumas informações aqui que foram dadas na questão. Primeiro, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A constante de gravitação mandou adotar como sendo 6,6 vezes 10 a menos 11. E o valor de π, ele mandou adotar como sendo igual a 3. Além disso, no enunciado, foi nos dado o raio. Vou representar o raio por R. E ele disse que o raio vale 6.300 quilômetros. Vamos converter isso em metro. Quilo é 1.000. Então, seria 6.300.000 metros. Eu vou escrever isso em notação científica.
física. Pronto, aí temos o raio. Bom, lembrando que como é que eu determino a densidade de um corpo? Professor, a densidade ela é definida como sendo a razão entre a massa e o volume. Só que para calcularmos a densidade, de acordo com os dados que temos na questão, nos falta a massa da Terra, não foi dada, nem tampouco o seu volume. Então vamos ter que fazer essa conta adicional. Primeiro, o volume. Bom, então vamos lembrar lá da matemática básica. O volume de uma esfera é definida como sendo 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Por enquanto, eu vou deixar literal, escrito em função das letras. E posso melhorar aqui. Por quê? Porque ele disse que o π vale 3. Então já vou cortar esse π com esse 3 aqui de baixo. Que resulta que o volume vai ser igual a 4r ao cubo. Vamos deixar essa equaçãozinha aqui guardada. Agora vamos determinar a massa. Vamos lembrar que quando você solta um corpo na superfície da Terra, a força que passa a atuar sobre ele é a sua força peso, que é a atração gravitacional que o planeta vai exercer sobre esse corpo. Então, nessa circunstância, eu posso escrever que a força peso vai ser igual à força gravitacional de Newton. Bom, mas a força peso, vocês também já sabem que é definida como sendo o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. A força da gravidade é a constante massa do planeta Terra, massa do corpo que interage, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é do centro do planeta Terra à superfície da Terra. Então, seria o raio ao quadrado. Então, veja que agora, massa mzinho com massa mzinho, a gente pode cancelar. Dessa equação, nós estamos atrás, nós estamos querendo descobrir quanto é que vale a massa do planeta Terra, mzão. Então, eu vou passar essas duas letrinhas assim, para o outro lado da igualdade. Lembre-se que quando você muda um número ou uma letra de um lado para o outro de uma igualdade, ela passa a fazer uma função inversa. Esse r ao quadrado dividindo passa a multiplicar e esse g multiplicando passa a dividir. Então, a minha equação agora vai ficar assim. A massa do planeta Terra é a aceleração da gravidade vezes o raio ao quadrado dividido pela constante de gravitação. Eu vou deixar na forma literal e agora eu vou pegar essas duas equações e jogar lá na equação da densidade. Então vai ficar assim. A massa m, acabamos de isolar ela, definimos que era gr ao quadrado sobre a constante de gravitação. O volume é 4r ao cubo, nós encontramos aqui. Agora vamos, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar então assim. Gr ao quadrado sobre a constante de gravitação, 4r ao cubo sobre 1, eu inverto, fica 1 sobre 4r ao cubo. E agora, esse r ao quadrado, você divide com r ao cubo, aqui embaixo vai sobrar r. Então, a equação vai ficar assim. Aceleração da gravidade, 4 vezes a constante vezes o raio. E veja que todas essas grandezas nós temos aqui. Vamos tirar a letra, colocar números e fazer a continha de boteco. Ao mesmo tempo, eu vou desaparecer aqui para a gente ter mais espaço. A gravidade é 10, 4, a constante 6,6, 10 a menos 11 e o raio 6,3 vezes 10 elevado a sexta. Fazendo essas continhas aqui, nós vamos ficar da seguinte forma. Então, eu peguei 1 do numerador e dividi pelo produto. 4 vezes 6,6 vezes 6,3. Multipliquei isso aqui, peguei 1 e dividi por esse resultado. Deu 0,060. Agora, as potências de 10. 10 elevado a 1, aí 10 elevado a menos 11 com 10 elevado a sexta. Sinais contrários, subtrai com o sinal maior, ficaria 10 elevado a menos 5. Divisão de potência da mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos 5. Menos por menos dá mais, então isso aqui daria elevado a sexta. Como o expoente está positivo, a vírgula deveria andar 6 casas para a direita, mas os nossos resultados estão todos em notação científica. Então, vou andar 3 casas para que esse número fique entre 1 e 10. Quando eu movo a vírgula aqui, isso aqui ficaria 6,0. Como eu já andei 3 casas, falta andar mais 3. 10 elevado à terceira, quilograma por metro cúbico. Seria a unidade aqui, está no imprensadinho aqui. Isso me daria como opção correta o item. Aqui deu 6, 5,9, então seria o item B de bola. B de bola. E é isso, galera, que nós temos para esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa resolução. Se gostaram e entenderam, deixa um like, inscreva-se no canal, compartilha e vamos estudar porque a prova da OBA está chegando. 2025, prova da OBA, dia 10 de maio. Não se esqueçam, marque aí na sua agenda. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.